Capítulo 86 Testando os novos recursos. Autor: Mindil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. Uma vez que o cajado estava nas mãos de Zalrai, a voz veio e disse: Cajado fantasma. Ele pode encurtar ou esticar automaticamente de 0,5 a 5 metros. Também pode iluminar um ambiente escuro. E permite que o anfitrião use os recursos do espaço. Zalrai congelou. Ele realmente não achava que esse cajado teria tal efeito. Que surpresa! Enquanto as duas primeiras funções não eram muito úteis para Zalrai, eles eram melhores que nada. O tamanho do cajado era simplesmente certo, então Zalrai estava satisfeito no momento. Zalrai se virou e olhou para a tela novamente. Ele apertou no ícone da loja e apareceu uma lista de coisas que poderiam ser compradas na loja. Primeiro foram as sementes mais comuns. Além disso, algumas sementes vieram originalmente da fazenda espacial. E finalmente, havia algumas plantas que pertenciam ao continente Ark. Continuando a olhar para a tela, Zalrai encontrou um ícone de decorações. Apertando o ícone de decorações apareceu uma fila de fotos da habitação. Com certeza, abaixo de cada foto havia um preço marcado. Parecia que nesse jogo ele ainda precisava de dinheiro para comprar uma nova casa. Zalrai olhou para as fotos e finalmente conseguiu encontrar uma que ele pudesse pagar. O que ele comprou foi uma pequena casa de campo, que também tinha cercas altas e um canil. Custou apenas uma moeda de ouro para comprar esta casa. Uma vez que ele apertou o ícone da casa que queria, tudo ao seu redor começou a tremer, então uma luz branca brilhou. Depois que a luz branca desapareceu, Zalrai ficou chocado. Ele não estava mais sentado em sua cabana, mas estava sentado em um grande sofá. Era grande o suficiente para acomodar 5 pessoas. O chão era carpetado e em frente ao sofá havia uma linda mesinha de centro feita de algum tipo de madeira de cor vermelho cereja. De frente para o sofá havia uma tela de 12 polegadas, e na mesinha de centro havia um controle remoto. Zalrai se levantou do sofá e olhou ao redor da casa. No mesmo andar da sala havia 2 banheiros, uma sala de spa, uma despensa, uma cozinha, uma sala de jantar e 2 quartos. Ele entrou em um banheiro e descobriu que era moderno. Eram 5 metros quadrados, com uma privada, uma banheira onde você poderia ajustar a água quente e fria que sai do chuveiro, e uma pia com um pequeno espelho pendurado sobre ela. O outro banheiro era exatamente o mesmo. O equipamento da cozinha era muito completo. Havia alguns aparelhos ocidentais, bem como utensílios brilhantes que eram aparentemente novos. A sala de jantar tinha mesas alongadas que podiam acomodar 8 pessoas, e na parede havia uma pintura de paisagem comum. A sala de spa era pavimentada com pequenas pedras não escorregadias e as paredes eram enfeitadas com ladrilhos. Era um bom quarto onde você poderia passar o tempo. Quanto à despensa, estava cheia de suprimentos diários, desde pias e limpadores de banheira até vassouras para varrer. Era primordial manter uma casa limpa. Zalrai até viu uma tábua de passar. Finalmente, haviam os quartos, que eram relativamente simples. Havia uma cama, um guarda-roupa, 2 mesas de cabeceira que continham lâmpadas e uma janela. Os 2 quartos eram exatamente iguais. Mas este foi apenas o primeiro andar, que ocupou 1.200 metros quadrados de terra. Zalrai então subiu para o segundo andar. Não havia sala de estar ou cozinha, mas havia banheiros, além de 5 quartos. 4 dos quartos estavam mobiliados da mesma maneira que os 2 quartos do primeiro andar, mas o último quarto tinha apenas uma tela de 32 polegadas. Zalrai voltou para a sala e sentou no sofá. Ele então pegou o controle remoto. Tinha os mesmos botões, como um controle remoto regular, mas no fundo havia uma superfície lisa, mais ou menos como uma tela de toque. Olhando para o controle remoto, Zalrai apertou o botão de ligar. A tela se iluminou. O que estava na tela parecia quase exatamente como um desktop com ícones e tudo mais. Zalrai tentou clicar em um ícone, e a voz veio e disse: Você deseja configurar um ponto de teleporte agora? Essas palavras também apareceram na tela. Por hábito, Zalrai disse: Sim. Depois que ele disse isso, a tela mudou. As palavras desapareceram, substituídas por um mapa. Naquele momento, a voz falou novamente.
Selecione o ponto de teleporte. Zhao Hai olhou cuidadosamente para o mapa. Era claramente um mapa de todos os lugares em que ele estivera, desde as Terras Negras até a cidade-casa. No entanto, o mapa mostrava apenas esses locais. Em todo lugar estava escuro. Assim como um computador, havia um cursor na forma de uma pequena seta branca. Zhao Hai viu o cursor, e então ele olhou de volta para o controle remoto em sua mão. Então foi uma tela sensível ao toque. Seu dedo gentilmente passou pela superfície lisa, e o cursor na tela moveu-se com ele. Zhao Hai não pôde deixar de sorrir. Ele realmente não achava que seria tão simples operá-lo. Olhando atentamente para o mapa, o cursor foi para a propriedade da colina de Pedra Azul na Montanha de Pedra, então ele clicou nele. Com certeza, a voz veio novamente. O primeiro ponto de teleporte será na colina de Pedra Azul. Sim e não. Zhao Hai assentiu, sim. O tom soou e a voz mais uma vez disse. O primeiro ponto de teleporte foi estabelecido na colina de Pedra Azul. Você gostaria de escolher seu segundo ponto de teleporte? No mapa, um pequeno ponto verde imediatamente se acendeu na propriedade da colina de Pedra Azul. Zhao Hai imediatamente disse, sim. No castelo na Montanha de Ferro. Ele queria tentar e ver se a tela tinha alguma capacidade de controle de voz. Sim, de fato aconteceu. Uma vez que ele terminou de falar essas palavras, um pequeno ponto verde imediatamente começou a cintilar sobre o castelo na Montanha de Ferro, seguido pela voz dizendo: o segundo ponto de teleporte será no castelo da Montanha de Ferro. Sim e não. Zhao Hai assentiu com a cabeça novamente, sim. O ponto verde pousou no castelo no mapa, então um tom soou e a voz disse: o segundo ponto de teleporte foi estabelecido no castelo da Montanha de Ferro. Você gostaria de escolher seu terceiro ponto de teleporte? Zhao Hai olhou para a tela por um momento, depois balançou a cabeça. Não, não construa um. A voz espacial não disse nada. A tela mudou de volta para a área de trabalho. Zhao Hai clicou em um ícone, e de repente, um mapa tridimensional apareceu. Mostrou quase tudo na montanha de pedra, incluindo a mansão. Os dedos de Zhao Hai moveram o cursor pela tela e clicou no quintal da mansão. A imagem do jardim imediatamente apareceu, depois veio um som de cinzelar. Zhao Hai ficou surpreso por um momento enquanto olhava em volta. Quando não conseguiu descobrir de onde vinha o som, ele então olhou para a tela e viu pessoas trabalhando nas pedras, de onde vinha o som das cinzeladas. Seu rosto irrompeu com um sorriso. Antes, a tela nunca tinha qualquer som, mas desde o aumento de nível, a tela agora tinha uma função de áudio. Isso foi uma surpresa. Zhao Hai então mudou a imagem no mapa para mostrar o castelo na Montanha de Ferro. O que ele viu foi basicamente o mesmo, exceto que agora ele tinha um alcance mais amplo. Houve uma época em que ele só conseguia ver o interior do castelo, mas agora ele via algumas coisas fora dele. Ele estava tão feliz que sentiu vontade de chorar lágrimas de alegria. Ele apertou o botão OK do controle remoto, e a voz veio e disse: você deseja entrar no segundo ponto de teleporte? Sim. Disse Zhao Hai. Ele não podia esperar enquanto abaixava o controle remoto. Enquanto segurava o cajado, ele se levantou e com um pensamento, saiu do espaço. Lá fora, Zhao Hai olhou em todos os lugares. Ele estava atualmente em pé em seu quarto que estava no castelo. Ele imediatamente correu para a janela e abriu-a, dando a si mesmo uma visão panorâmica de uma terra cheia de terra preta. Ele realmente havia retornado para a Montanha de Ferro. Zhao Hai riu quando ele se inclinou para fora da janela, admirando os novos recursos do espaço e disse: mude para o primeiro ponto de teleporte. Então, com outro pensamento, ele saiu do espaço novamente, mas agora se encontrava em seu quarto na propriedade da Colina da Pedra Azul. Enquanto ouvia os sons de cinzelamento vindo de fora do quarto, não conseguiu parar com a alegria em seu coração. Agora que ele havia aprendido como usar os pontos de teleporte, Zhao Hai sabia que era hora de abrir o pasto e estabelecer seu rancho. E este é o fim do capítulo. Espero que tenha gostado. Não deixe de clicar em gostei, se inscrever, comentar e compartilhar. Isso é muito importante. Nos acompanhe também pelo nosso podcast no Castbox e Spotify. Os links estão na descrição.
Um grande abraço e fiquem todos com Deus.